Bom, pessoal, a gente viu na outra videoaula a resolução de uma equação de segundo grau incompleta, certo? Aquela que faltava ou o B ou o C. Agora nós vamos estar vendo a equação de segundo grau completa, tá? Então, nós temos aqui a equação de segundo grau, ela é sempre do tipo ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. O que a gente nunca pode esquecer? Que para eu ser uma equação de segundo grau, obrigatoriamente eu tenho que ter o x ao quadrado. E o que é ter o x ao quadrado? O meu a tem que ser diferente de zero. Esta é uma condição. Se eu tiver uma equação desse tipo, obrigatoriamente o valorzinho que acompanha a ali tem que ser um número diferente de zero. Certo? Vamos pensar o seguinte. Então, Bhaskara foi um matemático que trabalhou essa parte e ele definiu uma regra. Quando eu quero achar a solução de uma equação de segundo grau, tá? Eu posso usar uma fórmula que diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Lembrando que o b é este cara, o a é quem acompanha x ao quadrado, o c é o termo independente. E após achar o delta, que a gente chama que é o determinante da equação, nós podemos fazer uso da equação x é igual menos o b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a, onde a gente vai abrir isso em duas equações. Um x', ou x1, que é a primeira solução, lembrando que toda equação de segundo grau tem duas respostas que satisfazem ela, sejam elas duas iguais ou duas diferentes, certo? Mas uma equação de segundo grau vai ter sempre duas raízes. Então, o meu primeiro que vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E a minha segunda raiz vai ser o x duas linhas ou o x2, depende de como quiserem chamar, igual menos b. Se eu usei o mais lá, eu vou usar o menos aqui, sobre 2 vezes a. Certo? Então, digamos que eu tenho uma equação de segundo grau que seja x ao quadrado menos 16x mais 8 mais 64 igual a zero. Então, o que eu vou ter? Vamos primeiro tirar as informações que a gente tem. O que a gente sabe? A gente sabe que o a é o valor que acompanha x ao quadrado. Então, como ali não tem nenhum número, a gente representa ele por 1. O b é o valor que acompanha x. Então, o nosso b aí é o menos 16. E c é o termo independente, 64. Então, meu delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o 64, que é o nosso c. Então, meu delta, 16 vezes 16, 256. Menos com mais é menos, com mais é menos. Então, vai ser menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 64, 256. Então, meu delta aqui vale 0. O que o meu delta valendo 0 me diz? Sempre que o delta de vocês for 0, indica que vocês vão ter apenas uma raiz, ou duas raízes iguais. Então, x é igual a menos b. Então, menos 16, mais ou menos a raiz de 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Certo? Então, eu estou usando sempre as fórmulas aqui de cima, certo?
Então, meu x vai ser menos com menos é mais 16. Raiz de 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. Então, 16 mais 0 sobre 2, que vale 8. E 16 menos 0 sobre 2, que vale 8. Então, a solução dessa minha equação seria 8 e 8.